custodivi aiuventutem mea, quid adut mihi est, aequidi Iesus, sedis perfectus esse, vade, vende, que abris, et apauperibus, et abebis thesaurum in cielo, et veni sequere in bene. Laus tibi Christe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, já estamos hoje no dia 20 de julho, já a 8ª semana depois de Pentecostes. E hoje nós, nesse dia, comemoramos no nosso calendário a festa de São Jerônimo Emiliano. São Jerônimo Emiliano Galiano nasceu no século XV e morreu no século XVI, em 1537. Tive a graça de conhecer a sua cidade, que é uma belíssima cidade que fica a nordeste da Itália, no mar Adriático, chamado Veneza, grande cidade aquática que vive sobre as águas, linda cidade medieval, bonita, lindíssima. E ele ali, São Jerônimo Emiliano, nasceu e se formou, foi sacerdote. E ele, um homem que se dedicou à formação dos jovens e dos adolescentes, na educação, na formação, coisa que não existia muito naquela época. Havia carência de educação de escolas, e os católicos, a Igreja Católica assumiu toda a formação, a questão também da caridade. Ele fundou vários asilos para pessoas pobres, pessoas mendigas, pessoas largadas, pessoas abandonadas. E durante a grande peste que aconteceu naquele período, como hoje nós estamos vivendo, ele não se furtou a ajudar as pessoas que necessitavam dele. Ele não se trancou no seu quartinho, não se trancou no seu castelo, não se trancou no seu palácio, na sua casa paroquial ou no seu convento com medo de morrer. Não. Ele se lançou ao trabalho de ajudar e dar assistência às pessoas que estavam sendo vítimas da peste. Ele também narra a sua história que ele mesmo levava às costas os cadáveres das pessoas que eram vítimas da peste. Ele pegava as pessoas que morriam, ele os levava e os enterrava no cemitério. Em virtude dessa peste, ele veio também a falecer. E ele está hoje no céu. Ele não se omitiu, ele arriscou a sua vida e, pelo seu exemplo de total entrega ao próximo, aos pobres, às pessoas afetadas pela peste, ele deu a sua vida por amor a Cristo. Vejam que exemplo vivo e eloquente para nós, atualíssimo nos tempos em que vivemos. Tempo que as pessoas e que os sacerdotes, muitos, não digo todos, mas uma grande maioria, tem medo de morrer. E se esquece que a pior morte não é a morte do corpo, mas a morte da alma. Enquanto que muitos se trancaram em suas casas, sob o pretexto de não pegar ou de transmitir doença, o que é falsa essa afirmação, que a peste veio para todos, não é você que vai impedir de alastrar, porque ela fará isso independentemente da sua vontade. Hoje todo mundo se fechou, se trancou com medo. Deu mais valor à vida corporal do que à vida espiritual. E não só a sua própria, mas já abandonou a maioria das pessoas, ou seja, deixou as suas ovelhas largadas sem nenhum auxílio. Vejam a diferença dos católicos sacerdotes daquela época dos de hoje. Aqueles eram verdadeiros heróis da fé. Hoje a maioria são covardes, são medrosos, traidores da sua vocação. Tem medo, até mesmo de dar a Santíssima Comunhão. Naquela época não tinha esse negócio de comunhão na mão, era diretamente na boca. E a pretexto dessa maldita peste chinesa, os sacerdotes ficaram com medo, se acovardaram e começaram a criar situações constrangedoras e sacrílegas
até mesmo negando a Santíssima Eucaristia, até os sacramentos da confissão. Isso é imperdoável no meio sacerdotal, onde se deveria ter o heroísmo de cumprir a sua missão. Isso é intolerável, uma coisa dessa é inadmissível. Eu mesmo, como sacerdote, me coloquei à disposição, nunca tive medo disso. Nunca vou me furtar a isso. Seja a peste que for, e não peguei um dia uma doença. Não fiquei contaminado de nada. Isso é sinal de Deus me abençoou. Muitos que se acovardaram, que se fecharam, muitos até já morreram. Quando a gente tem que morrer, Deus vai arranjar um motivo qualquer. Pode ser por um acidente, por uma bala perdida, pela velhice, por um infarto, por uma outra doença qualquer. Quando Ele quer. E se for mesmo por essa peste chinesa, que seja feita a vontade de Deus. Não é você que vai dizer como você deve morrer. Quem tem que dizer isso é Ele. É Ele que vai dizer, porque é Ele que é o dono da nossa vida. Você não é dono de nada, nem da própria vida, nem do seu estômago você é dono. Independente de você estar dormindo ou acordado, o seu estômago trabalha independente de você. A sua corrente sanguínea trabalha independente da sua vontade. Nem do próprio corpo nós somos donos. Deus é dono de tudo, da nossa vida principalmente. Portanto, fica aqui a minha palavra de indignação diante de toda essa traição que houve por dentro e por parte da nossa igreja. Não da igreja, porque a igreja é santa, ela não peca. A igreja é Cristo. Mas de membros que deveriam estar dando exemplo e se lançar diretamente contra essa situação, onde a pretexto de sanitarismo ou de um excesso, de um exagero de precaução, se tentou sufocar até mesmo o sacrifício eucarístico. Tentou-se sufocar até mesmo a ministração e a administração dos sacramentos. Quantas pessoas morreram sem os sacramentos, os últimos sacramentos? Quantos ficaram sem comungar? Isso é imperdoável. Terão que pagar por isso, por essa covardia, essa traição ao Senhor. Isso é inadmissível para um sacerdote católico. Eu respondo pela Igreja Católica, não respondo por outras religiões. Mas façamos aqui uma leitura que foi agora na nossa Santa Missa lida. A primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 a 11. Diz o seguinte: é isto que diz o Senhor, o profeta Isaías: reparte o teu pão com o que tem fome. Ou seja, partilha do pão. Se você tem pão, aquele não tem, reparte com ele. E recolhe em tua casa os pobres e sem abrigo. Se você tem condições na sua casa de acolher quem precisa de abrigo, que o acolhe. Cobre o nu, ou seja, a pessoa que não tem condições de se vestir, que perdeu as suas roupas e não tem condições de comprá-las. Se você tem sobrando, ajude, vista quem precisa de roupa. Cobre o nu, quando vires, para não desprezares a tua própria carne. Ou seja, nós devemos ter compaixão da nudez das pessoas que se encontram nessa situação por falta de condições materiais. A tua luz romperá então como a aurora, e a tua cura não tardará. A cura aqui é salvação. Nós católicos, nós que somos da Igreja de Cristo, não devemos nos furtar jamais de praticar a caridade, seja lá quem for. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor acompanhar-te-á. Ou seja, o que é a justiça diante de ti? É a graça de Deus, é a bênção de Deus. Quem está unido a Deus está na justiça de Deus, está de acordo com os seus mandamentos, de acordo com os seus preceitos, cumprindo assim os desígnios a si idealizados pelo Senhor. O Senhor há de atender as tuas preces, respondendo aos teus clamores. Aqui me tens, diz o Senhor. Então quem anda com Deus, quem anda unido com Deus, que pratica a vontade de Deus, que não tem medo de nada, absolutamente nada, esse Deus anda à sua frente e o protege. E Deus sempre acolherá a sua prece. E Deus falará para ele: eis-me aqui me tens, et adso.
Se banires a opressão, se deixares as ameaças e as palavras despropositadas, se afetuosamente te debruçares sobre o indigente e acarinhar quem está na aflição, e a tua luz resplandecerá nas trevas, e as tuas trevas converter-se-ão em dia pleno. Vejam, né? Quem anda com Deus, quem obedece a Deus, quem coloca Deus à sua frente, não tem medo absolutamente de nada e nada o irá impedir, nada o irá obstaculizar, nada o irá derrubar, porque é Deus que sustenta os passos dos justos, daqueles que cumprem a vontade de Deus e não tem nem medo, nem temor absolutamente de nada. O Senhor conceder-te-á o descanso eterno, ou seja, o prêmio disso será a vida eterna. Que esse mundo aqui vai passar. Não adianta se preservar, procurar seu bem-estar, procurar a sua segurança material, porque tudo isso vai passar. Dinheiro nenhum no mundo compra o céu. É como já falei várias vezes e repito aqui na nossa pregação. Dinheiro não é o fim, dinheiro é meio. Dinheiro é um instrumento pelo qual você usa para uma finalidade que é a evangelização, é a santificação do próximo, meio de como você poderá praticar a sua caridade. Então o Senhor conceder-te-á o descanso eterno e encherá a tua alma de esplendor. Que esplendor é essa? É o próprio Deus, é a vida divina, é a graça santificante. Revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim viçoso e bem tratado, ou como uma fonte cujas águas se não esgotam. Então nós, quando nos colocamos sob a luz de Deus, que é a graça divina, que é a própria vida divina, é a ação de Deus em nós, é a ação pneumática, é a ação do Espírito dentro de nós, tudo em nós se renova, tudo em nós é evocado à imortalidade. E é assim que nós seremos quando o Senhor viermos no último dia. Iremos ressuscitar com Ele, porque soubemos morrer com Ele, de maneira heróica, de maneira intrépida, de maneira totalmente voltada para Ele. E o Evangelho de hoje, Mateus 19, 13 e 21. Hoje nós, como eu disse no início da nossa homilia, comemoramos a festa de São Jerônimo Emiliano, que se dedicou à formação dos jovens e dos adolescentes que eram abandonados, não havia escolas, não havia universidades, já havia universidades, mas era para grupos de pessoas restritas, mas não havia escolas, não havia internatos. Ele fundou, né, essas instituições e também os asilos para as pessoas humildes e pobres que ele acolheu. Então esse evangelho de hoje coloca a base teológica, digamos, espiritual da vida dos santos que se dedicaram à educação dos jovens. Diz São Mateus no capítulo 19. Naquele tempo foram apresentadas a Jesus várias crianças. Aqui não diz a idade das crianças, mas o que é criança? Criança é a partir do recém-nascido até por volta mais ou menos dos 9 anos, 10 anos, que depois vem a puberdade e aí a adolescência. Mas quando fala crianças no Evangelho, seriam os menores, aqueles pequenininhos, pequeninos e adolescentezinhos. Foram apresentados a Jesus várias crianças, para que lhes pusesse a mão na cabeça e orasse por elas. Então os pais tinham aquele zelo de levar seus filhos, suas crianças, até Jesus, para que Jesus abençoasse. Olha que privilégio, o próprio Deus abençoar aquelas crianças, né? Os discípulos, porém, mostravam-lhes maus modos, quer dizer, eles tratavam mal as crianças, evitavam, porque eles ainda estavam naquele comportamento ainda mundano, ainda não havia um sentido percebido ao alcance e a dimensão do poder de Jesus, que era extensivo a todos, independente de idade, de sexo, independente de condição social. É como hoje, né? Hoje é mais fácil, milhões de vezes mais fácil, se aproximar do Senhor Deus do Universo presente no sacrário, do que às vezes se aproximar de um bispo, de um cardeal, até mesmo de um padre. Se colocam tantos obstáculos para se aproximar, né? De eu quero falar com o senhor cardeal.
é impossível falar, tanta gente, tanto secretário até chegar nele, é tanta autoridade, que quase fica impossível você encontrá-lo. Imagine, ele é representante. Agora, do próprio autor, do próprio Senhor, é muito mais fácil. Qualquer pessoa entra aqui na igreja e entra em contato direto, sem nenhuma autoridade, entre aspas, no meio ou agindo como intermediário. Vejam como Jesus quebra esse tipo de mentalidade que infelizmente perdura ainda hoje na nossa igreja. De pessoas que, em vez de se sentir serviço, se sentir servidor, se sente servido, se sente ele próprio a autoridade. É uma auto-idolatria de si próprio. Enquanto que nós somos meramente condutores das pessoas diretamente a Deus. Aí Jesus fala para os seus discípulos. Jesus então disse-lhes: deixai lá as crianças, não as impeçais de vir a mim, porque o reino dos céus é dos que são assim. Então Jesus, ele quer e ele exigiu dos seus discípulos que deixassem que as crianças viessem a ele. Isso é um recadinho para essas seitas protestantes que não gostam de batizar crianças. Porque o batismo é a maneira mais completa e perfeita de se aproximar de Cristo. E toda criança, a partir do momento que ela nasce, ela já tem o direito e nós a obrigação de levá-las imediatamente a Jesus, dando-lhe a vida divina, dando-lhe a proximidade e a amizade com Deus. Portanto, os protestantes estão redondamente enganados, equivocados, quando impedem o batismo de crianças. E esse fato, esse momento, esse episódio bíblico, evangélico, mostra que Jesus queria que todas as crianças se aproximassem dele. O que é se aproximar de Jesus? É para receber a bênção. Aqui está dizendo que os pais levavam as crianças para que Deus os abençoasse. O que é a bênção? É a salvação. Se eu, como pai responsável, vou nessa onda equivocada, errada, de não batizar meu filho, não, ele tem o direito de escolher o que ele quiser. Não. Quando é o certo, você tem que levar a criança. Ela ainda não tem noção do que é o certo e errado, mas você tem. E você é responsável pela alma da criança, você tem que levar até Deus. É que nem vacina, BCG, antipoliomielite, essas vacinas para crianças. Você vai esperar crescer para você, se ela quer se vacinar. Não existe. Se você quer salvar o seu filho, para que ele não fique paralítico, quando ele adquira essa doença e venha a falecer, você tem que levar a criança, você vai perguntar à criança se ela quer. A mesma coisa a salvação da alma. Você vai perguntar se ela quer ser salva. Não, a salvação é necessária. Ela veio ao mundo para isso. Ela não veio ao mundo para ir para o inferno. Agora, Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa, a liberdade. Mas uma liberdade porque ela sabe o que ela está fazendo. E quem vai ensinar o certo é você que é pai, você que é mãe, você que é responsável. Então trate imediatamente. A criança nasceu, batize. E eu tenho exemplo disso. A minha família, meus pais sempre foram zelosos em relação a isso. Eu, com 4 dias de nascido, fui batizado. 10 dias depois, fui crismado. O batismo é essencial para a fortaleza espiritual, para a salvação. A pessoa passa a ser filho de Deus. Então, portanto, o que Jesus ensina aqui é que todas as crianças têm o direito de serem batizadas de imediato. E continua: deixai lá as crianças, não as impeçais de vir a mim, porque o reino dos céus é dos que são assim. Depois impôs-lhe as mãos e ia para que elas fossem embora. Jesus as abençoava. Eis o motivo para se aproximar de Jesus, para receber a bênção de Jesus. Nisto sobreveio uma pessoa a perguntar-lhe: Senhor, mestre, que bem tenho eu para fazer a vida eterna, para alcançar o céu? Jesus lhe respondeu: por que fazes pergunta acerca do que é bom? Só Deus é unicamente bom. Mas se queres entrar para a vida eterna, guarda os mandamentos. Então Jesus coloca 2 situações aqui. Primeiro, esse jovem, ao se aproximar de Jesus, pergunta: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus coloca 2 situações diferentes. Bem, se você quiser ser salvo, servis,
né? Se queres ser salvo, se queres a vida eterna, observa os mandamentos, você vai se salvar. O que é observar os mandamentos? Praticar a vontade de Deus. Aí o jovem respondeu, assim, aí ele perguntou, quais são os mandamentos? Jesus, olha a catequese de Jesus aqui, que para nós é o resumo de tudo. Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e ainda amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, se nós observarmos isso aqui, já está garantida a vida eterna. Mas garantir com prática verdadeira, com sinceridade e idoneidade da nossa parte. E o jovem respondeu Jesus, mas já tenho cumprido tudo isso desde a minha mocidade, da minha infância. O que me falta agora? Né? Ele já vem vivendo. Aí Jesus dá um salto qualitativo na sua proposta. Ele foi convidado a ser apóstolo. Jesus fala assim, se queres ser perfeito, servis perfectus est, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue. Vejam, presta atenção. Duas situações. Você quer se salvar, quer ir para o céu? Observe os mandamentos. Vive esses mandamentos. Não matarás, não roubarás, não falarás falso testemunho, não honrar teu pai e tua mãe. Ama o próximo como a ti mesmo. Você vai para o céu se você fizer isso. Agora, se você quiser ser perfeito, o que significa ser perfeito? Se você quiser aperfeiçoar e ter a plenitude de tudo isso, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e segue. É seguir Jesus de maneira mais próxima. É ser um missionário exclusivo dele, sem nenhum apego aos bens materiais. Vejam essas duas colocações do Senhor Jesus, que os santos fizeram. O exemplo de hoje, São Jerônimo Emiliano, temos Santo Antônio, Santa Clara, São Sebastião, Santa Edviges, quantos santos, inumeráveis, podemos ficar aqui horas falando de vários santos que fizeram isso. E nós somos convidados a fazer isso hoje. Se nós queremos nos salvar, vamos observar os mandamentos. Agora, se quisermos ser perfeitos, vamos deixar tudo e seguir Jesus. É essa a proposta a você, meu jovem, minha jovem, seja você moça ou rapaz, que quer seguir Jesus. Cumpra o seu mandamento. Cumpra aquilo que tem que cumprir para ser salvo. Mas se você quer ser perfeito, se configurar a Cristo, larga tudo, vem e siga o Senhor. Porque nós teremos no céu a verdadeira recompensa, que é o próprio Deus, aquele que nos dá a vida, aquele que é o amor em pessoa, ou como diria Santa Teresa d'Ávila, é o amor que nós buscamos, o amor que nos amará por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Dominus vobis.